Olá e muito bem-vindo ao PokerCast Plus. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista dele, o homem, a lenda Breno Drummond, Marcelo Lanza, super craque, um heads-up antológico na WSOP, uma carreira simplesmente brilhante, uma entrevista, assim, com gosto especial, porque a gente fala muito do pensar o poker, de filosofias, da importância de poker houses, de foco, de determinação. Cara, que entrevista fantástica, começando aqui, Breno Drummond. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela H2Bet, pela Pay for Fun, pela SX Poker e pela Go Staking. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercastplus@gmail.com, Instagrams e Twitters, @pokercastplus, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 97518 9609 para entrar no nosso super grupão e para nos mandar áudios. O áudio que eu tenho hoje não veio do grupão, nós vamos ver, é um áudio muito especial na sessão de notícias. Por falar em notícias, nós vamos direto para elas, mas não sem antes falarmos do Portugal Poker Festival. Está chegando, Marcelo Lanza, de 4 a 8 de setembro no Cassino Estoril, Portugal. Estamos em últimos satélites e Marcelo Lanza estará lá junto com Gabriela Belisário. Estarão brilhando, jogando, sorrindo, distribuindo essa simpatia, beleza e diversão. Uma operação do Cassino Estoril. Beleza e diversão. Que homem maravilhoso é Guilherme Calil. Muito obrigado, Marcelo Para Lanza. alguns, a gente poderia falar que ele é quase puxa-saco, mas tudo bem, segue o jogo. Eu tô um tanto inspirado hoje, viu, Marcelo Lanza? Sexta-feira, à tarde agora, na hora que a gente tá gravando, 6h55, já em decreto de final de semana, quando isso para nós existisse. Eu lembro que o Portugal Poker Festival é uma parceria entre Cassino Estoril e Tower Torneios, com apoio da SX e também da Suprema Poker. Os satélites vão até o dia 31 de agosto. O evento é um buy-in de 550 euros com 100 mil euros garantidos. Muito, muito, muito especial. Vamos que vamos, muito cash game, pelo menos 4 torneios na grade. E Marcelo Lanza, agora sim, sessão de notícias. Começando com WSOP online. E já temos, rapaz, em 4 eventos, 2 braceletes brasileiros. Lanza, avisa lá que tá dando a lógica, tá? Avisa lá que está dando a lógica. A pauta estava escrita e o Brasil ganha mais um bracelete online. Aí agora, né? Acabei de receber a ligação de Guilherme Decura avisando que não era mais um bracelete, eram 2 braceletes. Então, falando primeiro do primeiro, Dante Goya cravou o evento de número 3, 2.100 No Limit Hold'em Bounty Championship, 801 entradas para um prize pool de 1.600.000 dólares, Lanzinha. E aí a pauta de WSOP estava fechada com isso, quando é finalizado o evento número 4. 840 Pot Limit Omaha Bounty. E o Arthur Ebrahim... Você tomou um pare às prensas? Pare às prensas? Pare as máquinas, exatamente, Pare às Marcelo. máquinas. Exatamente. A turma não sabe o que é isso. A maioria da turma que nos ouve não deve saber o que é isso. Mas Não é dessa época, não. mas para isso tem o chat GPT, a velha guarda vai entender muito bem, Marcelo Lanza. E aí eu vou te contar, Guilherme vira para mim e fala, Gui, meu aluno acabou de ganhar um bracelete, cara. E eu falei, Gui, então, por favor, eu quero um áudio seu me contando sobre quem é Arthur Ebrahim e vamos ouvir. Fala, Gui. Pô, que felicidade ver esse resultado. O Ebrahim entrou aqui no time uns 15 meses atrás, jogando baratinho ali, com pouca experiência online, acho que tinha uma experiência de cash live. E, pô, sempre para quem é coach, assim, ele sempre foi o aluno perfeito, assim, que todo coach quer, né? Tipo, dedicado, respeitoso, respeita a reta, joga os ranges que tem que ser jogados. E sempre muito dedicado, gosta muito de mixer também, do Seven Seagull Draw. E sempre teve evoluindo, uma evolução constante ali, desde que entrou no time, né? E esse torneio foi bem engraçado, assim, né? Porque é um torneio que tá $800, né? Bem acima do average buy-in ali. E ele sempre foi um cara de boa, assim. E esse torneio, não sei, parecia que ele tinha sentido alguma coisa. Que ele pediu muitas vezes para jogar, e a gente foi liberando, e não deu outra, né?
felicidade imensa e é um cara merecedor aí desse bracelete. Um abração. Marcelo Lanza, $97.864 foi o que ele puxou. O evento foi o número 4, recapitulando, né? 840 Pot Limit Omaha Bounty. Esse valor já está incluindo os bounties dele. 908 entradas bracelete para o Brasil. E, cara, o Ebrahim certamente merece, mas também, como o Gui merece, ver o aluno puxando esse bracelete, hein, Lanzinha? Sensacional, sensacional. Orgulho define o professor, né? Quando o aluno faz uma dessa, né? Orgulho define. E lembrando que o Dantigói é o segundo bracelete dele, né? Exatamente, exatamente. Dante Goy aqui Segundo bracelete do Dantigói. já foi, ele recebeu um convite para o PokerCast. Eu não sei se ele é um cara dado a entrevistas ou não, mas fica público aqui o convite. Eu não tenho contato direto dele, estou procurando, ele vai receber o segundo convite, mas aproveito para publicamente já avisar que se ele quiser vir aqui, se ele puder vir aqui contar a história, certamente vai ser incrível a gente recebê-lo aqui no PokerCast Plus. E Lanzinha, direto para a nossa próxima notícia, já pegamos o avião direto para o EPT Barcelona, que começou com o Brasil voando. É PT Barcelona, senhor. É PT Barcelona, cidade que passarei lá, passarei lá. Não conheço Barcelona. Todo mundo fala que é das melhores cidades do planeta Terra. Ficarei 5 dias lá depois do evento em Portugal. E, cara, a turminha do samba já começou fazendo estrago, né? Cara, para variar, né? Que momento do samba, né? Loucura total. O Gabriel Tavares, que tá numa fase extraordinária, né, cara? O Gabriel, onde ele tá botando a mão, tá com o homem, está com o toque de Midas e é impressionante. Ele começa fazendo uma mesa final lá, uma quinta colocação num evento de buy-in de $25.000 para uma forra de $106.100. E Kelvin Kerber, né, Lanzinha? Você vinha me contando histórias aqui da rede social dele. Kelvin Kerber, antes de entrar para gravar, eu abro, dou uma olhada ali no Instagram e está lá o senhor Kelvin Kerber na FT do 30K 9 Left. A FT acabou de formou há 1 hora atrás. GL máximo para o nosso também dono de Bracela recente re-entrevistado junto com o Pitão aqui. Cara, que demais, Lanzinha. Das notícias boas, a gente vai para uma notícia triste, mas, enfim, celebrarmos a vida de Jack McClelland, que é um lendário diretor de torneios de pôquer, morreu aos 74 anos de idade, é do Hall da Fama, foi diretor de torneios da WSOP entre 84 e 1988, depois cuidou durante uns bons anos do Poker Room do Belágio, ajudou na fundação do WPT e, além de tudo, professor, tem uma carreira com $554.000 ganhos, importante dizer, sendo que a maior premiação dele é de 40 mil. Então, quer dizer, uma carreira muito rica, especialmente depois da aposentadoria. Os grandes torneios, os grandes resultados dele são todos mais recentes. A comunidade do poker lamentou muito o falecimento dele. Eu lembro, né, do rosto dele ali, de tê-lo visto. Não tinha grande intimidade com o trabalho dele, não, mas pelo tom da nossa comunidade, por ser um membro do Hall da Fama, então fica aí, a gente marca o falecimento dessa grande pessoa da indústria que tanto contribuiu para o nosso esporte. É isso aí, vovô. Os bons acabam indo também, né? Não adianta. Segue o jogo. Segue o jogo. E seguimos o jogo para Segue o Londres, jogo. Marcelo Lanza. Miribalen. Estamos internacional. Estamos internacional. Tamo internacional. Miribalen, Marcelo Lanza, que eu chamo carinhosamente de Mimi, minha amiga pessoal, profissional do cinema, da área de audiovisual, vai à Europa num evento feminino incrível. Ela me contou tudo. Women's Summer Festival, realizado em Londres, claro, no Reino Unido. Uma série com eventos femininos. Tem um evento que é meio a meio, tem um nocaute também, que permite a presença de homens, mas principalmente um evento para jogadoras de pôquer. Ela se classificou no PokerStars, ganhou não uma, mas 2 vagas. Ela deu o buy-in de $1,10 e conquistou a super vaga ali de 400 libras. Ela faz mesa final, Lanzinho, uma 7ª colocação para $3.770.
E, cara, ela tem um foco muito legal, né, nessa questão feminina ali no poker e tal. E uma pessoa que eu tanto admiro, foi capa de todos os sites de poker e muito merecido. Ela que tem interesse em fazer trabalho audiovisual no poker, eu tenho certeza que ela vai brilhar como brilha em tudo que colocou a mão. Sensacional, cara. Que evento legal, hein? Cara, Que demais, né? evento legal, hein? Demais, Cara, né? você naquela cidade espetacular, um evento só feminino. Londres é demais também, né? É Normal, demais. né? Cara, que incrível, absolutamente espetacular. E claro que a gente não podia deixar de registrar a vitória do Jorginho Ribeiro, o Jorginho Vett, no main event do KSOP. O homem levou 350 mil reais depois de acordo. E, Lanzinha, um acordo que envolveu ali no heads up ninguém menos que Walter Salles, o nosso super piloto. Legal demais, né, cara? Ver o Gualtinho jogando, joga o jogo, joga muito. O Bahia foi de 4 mil reais. O Gualtinho levou 300 mil reais pela segunda colocação. A terceira colocação ficou com Matias Saavedra, que levou 190 mil reais. Esse, o KSOP do Rio. E por aqui fica a sessão de notícias, Marcelo Lanza. Fica a sessão de notícias, só lembrando que seguramos os gringos, né, ali, ó. Tinha três ali querendo beirar, já demos, vamos segurando, vamos segurando. Vamos, Bora para nossa Brasil! entrevista. Vamos, Bora para Brasil! nossa entrevista. Vamos de entrevista, mas não sei antes falarmos da SX Poker. A SX Poker, além de tudo, Lanzinha, você sabe, você ouve o PokerCast, você sabe que é o melhor lugar para você jogar. Se você é agente, é o melhor lugar para você levar seus jogadores. Se você é dono de um clube, é o melhor lugar para você levar os seus jogadores e o seu agente. E agora, os sorteios da SX Poker eu tô fazendo, viu, Lanzinha? Então, hoje sorteamos o ticket para o 1 milhão. Olha que moleza, cara. Lá no sx.poker, o Instagram, tive a honra de fazer o sorteio. Certamente farei muitos sorteios por lá. Então, conheça o Instagram da SX Poker. Você tem, claro, fichas 24 horas para você depositar, para você sacar. Tem um atendimento humanizado. Evidentemente, os melhores torneios. Enfim, conheça a SX, a maior holding de poker do mundo, e vamos para a entrevista de Breno Drummond. Maravilhoso, e recebo aqui no PokerCast esse cara fantástico. Tive o prazer de, enquanto eu narrava o main event da WSOP, torcer para ele numa reta final barulhenta da Brasileirada. E que alegria te receber aqui, mais que merecido, super craque Breno Drummond. Bem-vindo ao PokerCast. Muito obrigado pelo convite. Sempre foi um sonho participar desse podcast, seja sincero, sendo sincero, porque eu já ouvi muitos podcasts seus e eu falei, mano, um dia eu vou ter uma relevância no cenário que eu vou ser convidado. Esse momento chegou, então eu fico muito feliz, bora lá. Esse momento passou, dava para ter feito antes, é que a gente tem menos semana do que disponibilidade. Que demais, cara, que prazer te receber aqui, Breno, que alegria. Tem muita história. Tive o prazer de te narrar de terno. Quantas vezes eu narrei um jogador jogando de terno, né? Só no 007, pelo amor de Deus. É Vamos verdade, falar pior que é disso. verdade, cara. Caralho, é Entre verdade, lembrava disso, tantas é verdade. outras histórias, tantas outras coisas, mas eu vou começar com aquela clássica. Quem que era o menino Breno lá antes do poker, antes de começar a jogar? Como é que foi a criação? Como é que era a vida do Aham. menino Breno? Tá, então, minha história começou ali, talvez, eu acho que a parte relevante, assim, a partir dos 11 anos, eu acho. Com 11 anos eu entrei na arte marcial ali, comecei a lutar taekwondo, e aí foi um momento ali que eu me encontrei em algo, eu me identifiquei, algo que começou a cativar a questão da competitividade, sabe? Comecei a treinar, comecei a evoluir, e aí muito rapidamente, assim, com 6 meses ou até menos de treino, o professor falou: Você não quer competir, não? Você não quer participar de uma luta já, de um campeonato? Eu falei assim: pô, mas eu aprendi agora. Não, mas pode ficar tranquilo que você vai lá, você vai dar conta. E aí eu fui nesse torneio, pá, já ganhei o primeiro torneio, eram duas lutas só, eu ganhei as duas lutas e fui campeão ali, o campeão mineiro na época. E aí eu falei, caralho, essa parada de competir aqui é legal, né? Então aí eu já fui, já comecei a treinar pra caramba, virou meu principal foco ali, dos 11 até os 17. E aí lutei ali por 6 anos, corri ali circuito estadual, fui pro brasileiro, fui pro sul-americano, assim, ganhei várias medalhas, muitas lutas mesmo. E,
E aí eu vi que, tipo, pô, beleza, a carreira de atleta era legal, mas não era muito rentável, assim, principalmente o taekwondo no Brasil, tipo, era só elite da elite da elite que tinha um patrocínio ou outro, e mesmo assim não ganhava tão bem. E eu vi que, tipo, como profissão era realmente muito difícil, e eu nem sabia se eu tinha realmente o talento para chegar nesse 0,05% lá dos lutadores, então eu vi que eu tinha que replanejar a minha rota ali, né, digamos. E aí eu comecei a pensar em que eu iria fazer como profissão, de fato. E aí eu fui aquela, tipo assim, no vestibular, né? Tá, preciso fazer uma faculdade. Minha família não tinha grana, então eles falaram, ó, você tem que fazer uma faculdade ou pública, ou uma cota, como fala? Não é cota, não, é uma Uma, bolsa de uma 100%, bolsa, né? aham, sim. Uma bolsa de 100%. Eu falei assim, beleza, então vamos escolher uma faculdade aqui, vamos começar a estudar. Entrei no cursinho ali, no terceirão, e aí, por eliminação, por eu gostar muito de exatas, sou um cara que sempre gostou muito de física, química, matemática, sempre fui muito. Era a matéria que eu mais gostava, eu tinha prazer de aprender ali. Falei, tá, então beleza, então vamos para engenharia ali sem erro. E aí eu fiz um ano de cursinho, estudei como se fosse a única coisa da minha vida, assim, um ano de muito estudo mesmo e com muita dedicação, um pouco de sorte também, acabei passando na faculdade, fiz engenharia civil lá no FMG, que era um baita curso do lado de casa. Eu sou mineiro, né? Eu morava ali em Santa Luzia. Então, para mim era espetacular ter passado perto de casa, porque isso diminuiria os custos, você não precisava de morar fora, né? E ao mesmo tempo era um curso público, então fui para a faculdade. Só que nessa eu passei na faculdade no segundo semestre. E aí eu tive os primeiros 6 meses ociosos da minha vida, assim, que eu tinha realmente nada para fazer. E Uhum. aí, nesses 6 meses ociosos, meu irmão tinha começado a jogar pôquer, e aí ele queria alguém para jogar com ele. Ele falou assim, pô, velho, por que que você não aprende também e tal? Vamos aprender junto para a gente jogar um contra o outro, jogar online, não sei o quê. E aí nessa ele começou a me ensinar, e aí eu comecei a jogar ali por diversão nesses 6 meses. E aí eu vi, eu comecei a enxergar uma oportunidade, né? Que nessa época eu não trabalhava. Eu falei assim, pô, velho, se pá, dá pra tirar uma trocada aqui, uns 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, mais quebrado, mais liso que tudo. Qualquer dinheiro que entrava seria espetacular. E aí a gente começou a olhar com olhos já, tipo assim, pô, velho, se pá, dá pra extrair alguma coisa daqui, sabe? E aí eu já comecei a jogar ali, tentando buscar alguns conteúdos na internet, olhando no YouTube lá os conteúdos gratuitos que tinha, eu e ele. A gente discutia as Em mãos e que ano, começou Gui? uma pegada meio. Isso era 2017, quando eu entrei 17, na quando você entrou na faculdade. faculdade. Você Comecei tem a história em 25 anos? 2017. 26. Perdão. 26. Ah, tô. 2017 eu tinha 18 anos. Perfeito, perfeito. 18 anos. Comecei com 18. Aí, aí eu entrei. Aí eu fiz esses 6 meses ali estudando e tal. Só que eu não consegui ter muito resultado, óbvio, muito cru. Eu tava, ao mesmo tempo que eu tava aprendendo o jogo, eu tava querendo já ganhar. Então, tipo assim, óbvio que não dava pra ganhar tão rápido assim, né? Não era nenhum gênio da parada. E aí eu entrei na faculdade e eu comecei a conciliar. Aí, primeiro semestre da faculdade, eu meio que larguei mão do poker ali, tipo, fui lá ter experiência da faculdade, aquela coisa toda, né? Início ali, primeiro período, você tá conhecendo muita gente, você tem muita coisa pra fazer. Larguei o poker um pouco de lado. E aí, a partir do segundo semestre da faculdade, eu me inscrevi ali pro samba, fui aprovado. Eu vou te E aí interromper. que começa a minha história. Eu posso te interromper? Pode falar? Porque eu tenho Claro. contribuições evidentemente maravilhosas, né? O Kelvin contribuiu, o Evert, seu irmão, contribuiu também, e o Falzica contribuiu pra caramba, cara. Nós vamos ouvir muitos áudios dele, mas especialmente o seu irmão tem uma história que ele conta que ele foi o chatão do pôquer, aquele cara que tá aprendendo pôquer e que foi atrás do sei que não teve um encanto naquele primeiro momento ali seu, não. Não, é verdade. Eu acabei passando a história rápida, né? Porque, querendo ou não, a biografia ela é meio extensa, mas Ah, mas eu foi acho isso que isso é mesmo. um No ponto começo, a tão primeira. importante, né, cara? Quer dizer, Tá a bom, tá parada bom. do Everett ter que te encher o saco para você abraçar o que Foi. acabou virando a sua profissão Pior e de que foi mesmo. sucesso internacional é muito especial, né? Pior que foi mesmo. Porque eu gostava de jogar uns joguinhos na internet lá, uns joguinhos de MOBA, de. Paradas, um joguinho lá de moleque, assim, sabe? E ele me ensinou um pouco assim. No primeiro momento eu olhei para aquilo, não cheguei muito valor, assim, sabe? Eu só comecei a enxergar valor na hora que falou, pô, cara, olha aqui, esse pá dá pra ganhar um dinheiro. Aí na hora que eu vi o valor monetário, aí, opa, peraí, como assim? Ganhar dinheiro? Aí eu já botou a atenção, aí eu comecei a enxergar esse lado competitivo, esse lado. é,
a parte do glamour também do poker, do sucesso que dava pra ter. Aí eu comecei a dedicar mais. Mas ele pegou no meu pé, ele ensinou um pouquinho, eu larguei mão, uns 3 meses. Aí depois ele, não, pô, pera aí, aprende essa parada aqui, você não tá vendo direito o que eu tô vendo. Aí eu fui, dei a segunda chance, nessa segunda chance a gente começou a caminhar. E aí ele começou a ter resultado, ele entrou na Pocar na época, né? E aí eu lembro de até ter me inscrito na Pocar e eu fui rejeitado. Eles não me aceitaram. Aí foi o Everett, meu irmão, o outro amigo nosso, o Leleco, eles foram aprovados na Pocá e eu não fui. Eu falei assim, caralho, eu sou realmente muito ruim, velho. Porque, tipo assim, a gente meio que estudava junto e dois foram aprovados e eu não. Eu falei assim, essa bosta aqui, não sei o que e tal. Aí eu ficava meio queimado, assim. Aí depois é que eu fui ter a oportunidade com o samba. E aí eles já estavam indo bem, já estavam ganhando uma graninha. E eu lá, continuava liso. E aí a história começou a equilibrar. Aí eu entrei no samba e começou a evolução. Mas o Everett foi com certeza a peça-chave aí para o começo da minha carreira, para introduzir o poker na minha vida e incentivar também, que no primeiro momento eu não achei que era aquela mil maravilhas, né? Eu só achei que era só mais um joguinho. Você sabe por que você foi recusado na Pocar? O motivo? É. Acho que, provavelmente o cara é muito ruim de baralho, né? Maravilhoso. A gente um spill lá, provavelmente um spill maluco lá, jogando igual um degenerado. Olha, Provavelmente espio foi provado maluco por e isso, não jogando sei. igual um degenerado, nós vamos ouvir um áudio logo mais a respeito disso, tá bom? Sim, Mas me conta um sim. negócio. E o Everett joga pôquer hoje profissionalmente? Joga, joga. Meu irmão ele é profissional, só que ele migrou, ele não se adaptou muito à rotina de MTTs, né? Que são muitas horas ali de registro, 12, 13, 14 horas de sessão. E ele foi para os spins, que é uma Aham. rotina um pouco mais suave. E hoje ele é destaque, assim, ele é muito bom no spin go, joga caro ali, spin de 50, 100. Ele é muito bom no que ele faz, professor, já ensinou dezenas de alunos ali. E ele só migrou a profissão, mas hoje ele é profissional também, outra modalidade. Que coisa absolutamente sensacional. Em alguma entrevista sua, e eu fui ouvir tudo que você falou, como é a tradição aqui no PokerCast, você conta o seguinte, que não era uma vida tranquila em casa, né? Não. O menino de Santa Luzia, cujo pai é borracheiro e a mãe era dona de casa, Uhum. correto? E Sim, que nessa época sim. e você fala a respeito do tanto que foi relevante e importante para eles você entrar na faculdade de engenharia. Foi. Cara, foi uma conquista, né? Porque, tipo assim, nessa época meu pai tinha borracharia mesmo. Na verdade, eu acho que nessa época já do poker ele tinha mudado. Porque meu pai sempre foi comerciante. Aí ele teve várias coisas. Quando ele era mais novo tinha restaurante. Aí, uma época, quando a gente era criança, ele teve a borracharia, a oficina. E aí depois ele migrou para uma loja de imóveis, que era o Topa Tudo lá. Tipo assim, imóveis novos e usados e Uhum. tal. Então ele sempre foi comerciante. Aí nessa época ele tava na época do Topa Tudo. Da loja de imóveis. E aí, cara, não tinha grana, nunca sobrava grana, tá ligado? Tipo assim, trabalhava para caralho, segunda a sábado, às vezes domingo, e nunca sobrava grana, e sempre apertado, sempre com dívida, financiamento, não sei o quê, às vezes aluguel, uma época. Então, nunca sobrou grana. Então, na hora que eu falei lá que eu queria fazer a faculdade, eles já foram sinceros, falou, ó, você tem que pagar, fudeu, dedica aí, estuda, e consegue uma bolsa, porque não dá, infelizmente não dá. Eles se esforçaram muito na época da escola para pagar o colégio particular ali, mas ainda assim era um colégio particular mais barato, que, tipo, em comparação com a faculdade, era talvez 4 vezes o valor, 3 vezes o valor. E Uhum. apertar ainda mais, sabe? E já vivia apertado, aí como, tá ligado? Ia fazer dívida. Então, nessa época foi isso. E aí, quando passou na faculdade, cara, é como se os problemas tivessem resolvido. Falou, pô, o cara passou primeiro, eu fui o primeiro da minha família inteira a fazer uma faculdade federal. Inteira. Todo mundo que era formado de ensino superior era faculdade particular e tal, no máximo uma bolsa. Então já era um alcance. Só de fazer a federal já era algo muito relevante. E fazer um curso de engenharia, que é um curso difícil de passar. É um curso que você tem Uhum. que estudar muito, é muito concorrido, né? Fazer o Enem lá e tal. Então, pô, foi. Quando eu passei lá, era como se eu tivesse, cara. Família fez festa, aquele churrasco, todo mundo, aquela comemoração, todo mundo falando, feliz pra caralho, que legal, você vai ser engenheiro, na federal, com orgulho, né? Aquela coisa que, tipo assim, contar pras pessoas com orgulho, fulano e tal, meu sobrinho, meu primo, meu não sei o quê. Então, pra nossa família, aquilo era muito representativo, sabe? Uhum. E essa representatividade foi um problema lá na frente quando eu fui trocar. Quando eu falei, então, galera. Sabe esse curso aqui, ó?
vai rolar não. Agora vamos para esse outro lado aqui, ó. Esse foi o grande problema, né? Que tipo, era uma expectativa tão grande que na hora que eu fui quebrar essa expectativa, cara, teve uma decepção, né? Minha família ficou muito triste, meus pais, coitados, né? Na época ali foi um clima tenso, mas depois tudo deu certo, né? Tudo deu certo. Oh, e como deu certo, né? É impossível a gente imaginar mais certo. No momento que a profissão de engenheiro anda tão desvalorizada, né? Eu que sou formado em engenharia Sim, civil, entendo, compreendo. Poxa, quem é o engenheiro que vai alcançar o sucesso que você alcançou nessa carreira, né, cara? Que coisa extraordinária. sim. Você conseguir fazer essa virada, isso muda o sangue no olho e a responsabilidade que você tem na hora que você vai virar jogador de pôquer? Muda. Com certeza eu tinha uma responsabilidade enorme. Eu tinha que fazer dar certo. Eu acho que a minha história, ela começou de uma forma que ela foi encaminhando que eu não tinha outra opção, sabe? Tipo, na época que eu comecei na luta com 11 anos, eu aprendi muito sobre disciplina, Uhum. sobre treino, disciplina, treino, disciplina. Aí eu cheguei no pré-faculdade, eu tinha que estudar, eu tinha que ser estudioso. Na época da escola eu não era estudioso, eu só estudava matemática porque eu gostava, porque eu sentia prazer. O resto eu fazia o mínimo para passar ali na média, sabe? Nunca fui de tomar reprovação, Paulo, ficar de recuperação, mas eu sempre fazia o mínimo para passar nas outras matérias e matemática eu queria tirar o máximo porque eu gostava de aprender. Então, pré-faculdade eu aprendi que não, eu tenho que realmente aprender a estudar. E aí, na luta eu aprendi a disciplina. No cursinho eu aprendi a estudar de verdade, a sentar a bunda na cadeira e ficar lá 8 horas vendo a mesma matéria infinitamente. Aí na faculdade eu aprendi que, tipo assim, a vida é muito mais complexa do que ela é. Então, cara, é mais difícil, é um step ainda mais, é mais, tem que se dedicar ainda mais. Mas na hora que eu cheguei no poker, cara, eu só precisei de alinhar todas as habilidades que eu fui construindo com o tempo. A disciplina, o esforço, a dedicação, o pé no chão, fazer as coisas acontecer. Na hora que eu alinhei isso, aí o poker foi decolado. Porque a vida me levou numa preparação que na hora que eu cheguei no poker, cara, eu já tinha que fazer dar certo. Eu já falei para meus familiares lá, ó, tô largando a faculdade aqui, mas eu vou fazer essa parada dar certo. Então eu tinha essa responsabilidade. Eu sabia disso. E aí, cara, quando eu fui, era como se fosse a chance da vida. Uhum. Se não for essa daqui, eu vou ter que dar 2 passos para trás, às vezes voltar para a faculdade, ou seguir outro caminho, que provavelmente eu vou ter uma possibilidade de sucesso, tanto financeiro quanto de carreira, muito menor. Então era a chance da vida, eu tenho que fazer acontecer e não tem corpo mole, sabe? Então acho que toda essa história me encaminhou para onde eu tô hoje, graças a Deus, que as coisas deram certo, mas foi com muito, muito esforço e muito meta mesmo. Tipo assim, eu sabia onde é que eu queria chegar, tava bem claro na minha cabeça o tempo inteiro. Então, meio que foi assim, sabe? Resumidamente do traçado todo, assim, né? Desde do inicinho ali. Breno, quanto tempo que durou a faculdade a sério, antes de começar a pulga do eu vou largar essa porra e vou pro poker? A sério, que eu tava dedicando de Dedicando, verdade, grindando a cara, faculdade. dedicando. Então, dedicando de verdade, eu fiz os 2 primeiros semestres. Aí no terceiro semestre eu sabia que eu já não ia ser engenheiro. Uhum, Só que tinha a responsabilidade da família, então eu não podia largar já de cara. uhum, Falei assim, mano, eu vou dedicar, eu vou tentar formar. Vou uhum, tentar formar. Até porque no terceiro semestre, isso a gente está falando de 2019. Eu comecei em 2017/2, né? Aí eu fiz 2018/1, que foi a época que eu entrei no Sambinha. 2018/2, no final ali, para 2019, foi a época que eu saí do Sambinha. Com 8 meses de Sambinha, eu subi pro time principal. Aí eu tava no terceiro pro quarto período. E aí, nesse terceiro pro quarto período, é o momento que vira a chave. Qual que é esse momento? Eu subi pro time principal e ganhei a Race de Barcelona. uhum, Pelo time lá, pelo meu time. E aí, eu me deparei na BI 30 lá, eu fui para Barcelona jogar o EPT. Jogar main event 5K, jogar 1K, jogar 2K lá. Jogava a BI 30 online. Então, o mais caro que eu jogava era o Sunday Million 215. uhum, Às vezes um 109, a maioria ali 33, 22, 55. Do nada eu tava no EPT, jogando só um dos principais torneios do mundo. Lá. Aí eu sentava na mesa lá, era Kelvin, Cova, Pitão, não sei mais quem.
Falei assim, mano, o que eu tô vivendo aqui, pô? Quem que eu sou? Acabei de começar no poker, agora eu tô jogando EPT, sentado na mesa com os caras lá, tomando uma no bar. Tipo assim, mano, que é isso? Como é que eu cheguei aqui, sabe? Então, esse momento, ele me trouxe uma reflexão, falou, caralho, isso aqui é muito irado, velho. Como assim, mano? Já tô conhecendo meus ídolos aqui, tô vivendo um sonho na Europa, primeira vez fazendo viagem internacional, que eu jamais Nunca tinha pensava em ido ao viajar tão encontro do rápido samba, assim. por exemplo, nada. Nada, nada. Primeira vez que eu vi as pessoas do samba, qualquer player do samba, foi no EPT, em Barcelona. Tem uma Eu história lembro, pô, tipo fantástica. assim, cara, eu lembro como se fosse hoje, pô. A sensação que foi, tipo, eu cheguei lá em Barcelona, a gente chegou no Airbnb, sentado no sofá, assim, eu, Falzica e uma outra galera, que era a galera do meu time, sentado no sofá, assim, e tal. E aí do nada eu vejo o Kelvin entrando. Aí, tipo assim, aquela parada de fã ídolo mesmo. Falei, caralho, velho, o Kelvin, mano. Kelvin ali, tá ligado? E, tipo assim, o Kelvin foi o cara que eu tava vendo videoaula. Sabe lá em 2017, quando eu tava vendo vídeo no YouTube? Era o Kelvin dando aula na Poker Lab. Tipo assim, na época que ele fez uma parceria com a Poker Lab lá. Era o Kelvin, Cova, Pitão, o Ramon, os Falsinho lá e tinha mais alguém lá. O Davi, não sei o que, do, O do Peixe Cash. Feliz. Aí, Cláudio aí, Davino. dois anos depois eu tava, tipo assim, tomando uma com o cara no bar, pô. Tipo, pô, trocando ideia de igual pra igual, jogando os torneios. Falei, caralho, mano, essa vida aqui que eu quero. Aí eu já tinha decidido. Falei, mano, faculdade, vai pro espaço, eu vou dedicar ao poker mesmo, minha profissão vai ser essa daqui, eu vou fazer dar certo, sabe? Então essa foi a virada de chave pra me tomar coragem, pra me chegar pra minha família, ó, vou trancar a faculdade, eu vou ter 6 meses, que na UFMG você tem 6 meses com a faculdade trancada sem perder a vaga. Eu falei para meus pais, ó, vou trancar a faculdade, não tô dedicando certo à faculdade, eu tava sendo reprovado nas matérias porque eu tava fazendo, empurrando, tá ligado? E engenharia não é assim. Você não estudar pra caralho, você vai tomar pau mesmo na federal. Lá o bagulho é sinistro. Então, eu já tava fazendo a faculdade pelos cocos, eu cheguei pra família e é isso. Falei, ó, vou trancar, me dá 6 meses. Nesses 6 meses eu vou fazer acontecer a parada, vou dedicar o máximo que eu posso. E é isso. E vocês. E eu dei um blefe na família. Eu falei, ó, se vocês não forem de acordo aí com a minha decisão, eu posso sair de casa, eu dou meu jeito. Falei. Falei, ó, essa é a minha decisão, se vocês não forem de acordo, eu saio de casa, dou meu jeito. Aí minha mãe, não, mas não é assim, peraí e tal, pode ficar, não sei o quê. E aí conversamos, aí acordando, falou, beleza. É isso, é a sua decisão, não tem o que fazer, já foi feita. E aí foi. Aí foi 6 meses que eu, nossa senhora, estudei, joguei, joguei. E aí foram 6 meses muito bons. E depois desses 6 meses eu falei, ó, família, as coisas deram certo, aqui tá os resultados, ganhei não sei quanto lá, subi a BI e tal, tô sendo reconhecido, o time acha que eu tenho um bom futuro, tenho um ótimo potencial. E aí, é isso, sabe? Minha profissão vai ser essa, e a decisão tá tomada e bora tocar a vida, sabe? Então foi essa virada de chave do momento que eu saí da faculdade até dedicar integralmente ao poker. Nós temos um áudio do Falzica para sobre esse momento seu da profissionalização, mas antes disso, tem uma coisa importante que eu acho que veio do Samba Pius, que é aquele curtinho do samba, que aparentemente no Nossa, esse é draft, antigo, hein? esse é antigo, mas Esse é antigo, esse aparentemente é no antigo. draft que você vai parar em Barcelona, você foi comprado por migalha, é verdade isso? Migalhas, sei lá, um samboleta, dois samboleta, foi migalha. Como que Migalha. funciona isso? Ah, mas Porque eu sim. acho que não, eu acho que esse É, draft ele nunca foi verdadeiramente explicado no PokerCast. Eu tô brincando que o PokerCast virou aham. SambaCast, porque todo dia tem alguém do samba aqui. E agora eu consigo entrevistar um cara que não é do samba, mas que passou grande parte da carreira dele do samba. Então, Sim, enfim, ó, sim. evidentemente por todos os méritos e por tudo que o time tem feito, né? Sim, claro, claro, claro. Em relação Draft. a race do samba ali, né? O draft do samba, cara, é muito simples. Lá eles definem alguns capitães, aí cada ano foi uma quantidade, mas digamos que é 6 capitães. Cada capitão recebe lá 100 samboletas, que é a moeda. E aí a decisão do time é por leilão. Eles vão randomizar a ordem lá dos players, aí cada hora leilão. Então os capitães, ele tem que bolar uma estratégia. Ele tem 100 boletos. Ele quer fazer o quê? Ele quer montar um time com vários jogadores médios, ele quer montar um time com 2 estrelas, uma estrela e vários jogadores médios, ou 2 estrelas e o que sobrar, tá ligado? Então, cada
capitão, ele tem uma estratégia, e aí vai pro leilão. Ah, fulano de tal, uma, duas, três, quatro, aí vai cobrindo as apostas, assim, até que o máximo, dole uma, dole três, dole quatro, ninguém, beleza. Levou. E aí vai seguindo assim. Aí, digamos, o cara apostou lá tudo, gastou 99 samboletas, ele sobrou com uma, ele não tem poder de decisão. Agora é o Uhum. último jogador que sobrar, sabe? Uhum. E eu provavelmente fui um desses últimos, ou realmente a galera, tipo assim, era muito novo de carreira. Como eu subi muito rápido também, eu acho. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que eu fui o jogador na história do samba que eu subi mais rápido, do sambinha pro samba, Uhum. da história. Que eu subi com 8 meses. O mínimo para subir, eu acho que era um ano, que era o contrato mínimo de um ano. Só que como eu tinha entrado em abril, aí passou 8 meses, o Kelvin teve uma aula comigo, o Kelvin falou, não, esse menino pode subir. Uhum. Aí ele meio que me puxou, o Kelvin puxou meio que antes da hora, sabe? Falou, não, ele pode subir e tal, e pum, e puxou e jogou no Sam. Então eu fui o cara que subiu mais rápido, 8 meses. Então não tinha muito histórico, tá ligado? Era quem. A única pessoa que sabia mais ou menos quem que o Breno era quem tinha sido meu mentor na época do Hope. Mas Uhum. acho que nem tinha, acho que nenhum como play. Ah, não, só o Falzica, que foi o capitão do meu time. Só o Falzica era, na verdade. São quantos E jogadores aí por ninguém time? tinha. Era no que eu fui. Que eu ganhei eram 3 jogadores. Era o capitão mais 3 jogadores. Era o capitão mais três, perfeito. Então quer dizer, tem time pra Uhum. cacete nessa parada. Acho que era 10 times, 12 times, era uma coisa assim. Que maravilhoso. E quando você olha pra essa parada e essa oportunidade de ir pra Barcelona, você foi o grinder máximo, quer dizer, você contribuiu pra caralho com o time? Foi, claro, claro, contribui pra caralho. Em todas as vezes que eu joguei dentro do samba, eu joguei acho que 4 races. Eu sempre participei, sempre fiz questão de participar. Cara, todas que eu joguei com sangue no olho. Sangue no olho. Tanto por mim, tanto pela equipe, sabe? Eu sempre prezei muito, tipo, mano, eu vou participar da race, então eu vou dar meu melhor, tá ligado? Uhum. É o meu melhor de tudo. É manter rotina, volume, conversar, tipo assim, trocar ideia com outro cara que é do seu time pra ver se ele tá bem, ver se ele tá grindando bem, rever as mãos do cara, tá ligado? Eu sempre tive muito esse espírito de race, de vestir a camisa mesmo e fazer acontecer, sabe? Que sensacional. Vamos ouvir o áudio do Falzica. Bora. Cara, a história mais legal que eu tenho com o Breninho, assim, que eu acho que é mais impactante da carreira dele é quando a gente foi ao Barcelona juntos a primeira vez. Então ele tinha acabado de subir pro samba, né? Então foi muito legal, porque a gente tinha trabalhado como instrutor e aluno, e aí ele já sobe pro samba com um destaque muito absurdo. Só que nessa época ele cursava a faculdade. Então tem isso, primeiro ponto. Ele subiu como um dos maiores destaques da história do samba, cursando a faculdade federal, que, pô, é muito difícil, né? E a gente ganhou a race, e ele foi para Barcelona cursando a faculdade ainda. E aí ele estava muito nessa dúvida de trancar a faculdade, nessa dúvida de, pô, termina, não termina. E aí quando foi para Barcelona a gente passou dias incríveis lá, ele ficou totalmente deslumbrado e a gente meio que incentivando a ele sabia que ele era um diamante muito foda. E a gente meio que incentivando ele a seguir esse caminho, ele já estava muito empolgado. E aí quando a gente chegou no Brasil, voltando, cara, quando a gente desceu em Guarulhos, ele reuniu a gente, nós 4 que tinha ganhado a race, né? Que a gente era um time. E aí ele avisou a gente que ele tinha acabado de avisar os pais dele que ia trancar a faculdade, cara. E aí foi muito irado, né? Porque ele tomou a decisão de seguir 100% no poker naquela viagem, assim. E foi muito Foi. bom participar disso, ver a primeira viagem internacional dele, fazer o rolê ali. Foi muito top. Exatamente Basicamente, assim. é a mesma história que a gente ouviu de você, a história que a gente ouve dele, mas Isso aí aí. tem uma coisa que ele usa, uma expressão que é um diamante bruto. Breno, o que te torna um diamante bruto? Por que o Kelvin olha para você e fala, esse cara vai ter que subir para cá? O que faz o Breno ser o diferente entre... Pô, o samba é o maior time do mundo hoje, né? Sim. O que te faz, naquele momento, tinha a disputa, existe ainda, claro, tem argumentos que pessoas podem, seja em número de jogadores, seja enfim, existem possibilidades de discutir qual é o maior time do mundo. Agora, dentro daquela porrada de aluno, por que o Breno é esse fora de série?
Cara, então, hoje, com muito mais experiência, eu consigo falar mais claro, né? Depois que eu tive muita experiência também como professor, fui backer também, depois de 3 anos, então eu tive a experiência de ver outras carreiras, eu vejo que eu era um perfil muito único, assim. Era um perfil que era bem inteligente, assim, mas além de inteligente, eu tinha bastante humildade de aprender, sabe? Eu não achava que eu sabia, pelo contrário, eu tinha sede de conhecimento, muita sede de conhecimento. E eu tinha uma capacidade de absorção também meio que fora da média. Uhum. Então, tipo assim, eu tinha aliado inteligência, disciplina, humildade de ouvir e absorção de conteúdo diferenciado, assim, eu aprendia muito rápido. Tudo que eles me passavam, eu seguia aquilo como se fosse a regra universal da parada e fazia e executava, só executava. Era uma espécie de mini robozinho, assim, sabe? Então, acho que essas características me levaram a ser um perfil é, não comum, assim, né? Meio que fora da curva ali. E aí eles viram que simplesmente dava certo, eles falavam as paradas, executava, tinha resultado e simplesmente acontecia, sabe? E aí eu acho que quando eles viam Diamante Bruto era nesse aspecto. Era de certa forma incontrolável, não era um gênio do jogo, mas tipo assim, eu tinha agressividade, eu escutava, eu corrigia e evoluía, corrigia, evoluía, corrigia, evoluía. E eles viam que tipo assim, tá, beleza. Talvez hoje ele não é tão bom assim, mas em breve, se ele continuar nessa pegada, ele vai ser muito bom. Então essa ideia de Diamante Bruto acho que sai desse aspecto assim, né? Interrompo rapidamente a entrevista de Breno Drummond para a gente falar para H2Bet, falar do H2Bet, Marcelo Lanz. O H2Bet, você sabe, é uma plataforma de apostas legalizada, autorizada, Ministério da Fazenda, tudo certo, patrocinador master do Atlético, embaixador do Podpah, patrocinador do seu PokerCast, também do M12, o Marcelo, e agora com aplicativo para Android, com grupo do WhatsApp, acesso, suporte pelo WhatsApp e, claro, deposita e saca por Pix. Conheça a aba de Super Odds. Não custa a gente lembrar que apostas são para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade. Voltamos para a entrevista de Breno Drummond. E com relação a essa decisão, tá tendo conversas nesse meio tempo ou você toma uma decisão assim, cara, eu ouvi o Kelvin falando, porque é razoável imaginar que um menino pode se iludir e tomar uma decisão errada porque ele tomou um elogio numa Sim, hora, num sim, momento da carreira dele, um elogio ali, porra, um sim. parabéns, e entender a coisa toda errada depois de ganhar uma race e tomar uma decisão errada. Sim, sim. Mas não sabe por que não? Porque eu sabia do tamanho dessa responsabilidade de decisão. Uhum, Então eu posterguei muito essa decisão. uhum, Tipo assim, eu já ouvia que eu podia largar a faculdade, que o Hélio é muito. O Hélio Neves, ele é uhum, muito aberto. Ele fala as paradas sem pensar 2 vezes, tá ligado? Ele uhum. fala o que ele acha mesmo, e é isso, se achar ruim, achar bom, o problema é seu. Então ele fala muito. Então, tipo assim, ele já me falava pra mim, mano, você tá perdendo tempo com essa faculdade, esquece. Esquece. Faculdade normal, tradicional, blá 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 blá. Você tá perdendo tempo. Você pode ser Poképlay. E eu falasse, assim, não, beleza, tá, mas eu acho que ainda não é o suficiente. Isso meu back me falando e tal. Eu acho que não é o suficiente porque eu sabia que o peso de decisão era muito importante para minha família, Uhum. para o meu futuro e para minha família. Sim. Então eu posterguei, até a decisão ficar muito clara. Falei assim, mano, todo mundo me fala isso, eu tô aqui, as coisas estão acontecendo, tem tais resultados, eu já tô ganhando mais dinheiro do que provavelmente eu vou ter ganho depois de formado, depois de 5 anos de formado. Já tava tirando, sei lá, não lembro o valor específico na época, mas tava ganhando, sei lá, $2.000 mês, em média ali, nos últimos 18 meses, tá ligado? Então, pô, $2.000 na época, o dólar deve estar uns 3, 4 reais, 4 mil, 8 mil reais. Tipo, pô, engenheiro que vai ganhar 8 mil reais. É engenheiro formado, não sei quantos anos, 8 anos, 10 anos. Pô, na prática eu já tava ganhando mais, dedicando meio período do que se eu fosse formado depois de 5 anos. Isso seria, porra, seria hoje. Aham, sim. Seria comparado ao que eu estaria ganhando hoje, formado em 2022, 3, 4 anos. Então, tipo assim, ah, mano, tá bom, velho. Em questão financeira, eu acho que o poker já tá se destacando. Eu já tenho. Comprovante suficiente de que eu consigo ganhar mais e questão de vontade de ser isso, sabe? Uhum. Tipo assim, eu começava a me enxergar, a partir dessa viagem eu comecei a me enxergar, não, eu posso ser poker play, eu vou ser poker play.
Uhum. sabe? Eu quero isso como profissão. O Breno agora é jogador profissional de poker. Então, a partir dessa viagem, eu meio que validei isso, sabe? Mas as informações que eu sabia que eu já ia ser poker player, eu já sabia lá no terceiro, um ano antes dessa viagem de Barcelona, sabe? Aham. A viagem de Entendi. Barcelona foi a virada de chave para tomar coragem, sabe? Não foi um processo tipo, bababá, a galera elogia, reis. Não, não foi isso. Essa decisão já tinha sido tomada durante um ano e meio, 2 anos. E esse tipo de metodologia para tomar grandes decisões vai se repetir na minha vida. A gente vai chegar em outras decisões maiores, que é, por exemplo, a saída do samba aconteceu da mesma forma. Um ano antes sabia, eu já sabia que ia sair, eu fui me programando até acontecer. Isso é um ponto muito importante, porque nós vamos ter. A gente vai ouvir sua história de vida toda, mas a gente tem discussões filosóficas importantes a respeito de saúde, da poker house, do seu pensamento sobre poker, da decisão de largar um time. Isso é importante porque a entrevista vai para o ar, evidentemente, em duas Sim. partes. É importante a gente que agora ainda está na primeira parte da entrevista, quem está ouvindo essa entrevista agora, saber que muito dessas discussões filosóficas e do pensar poker vão acontecer aqui com a gente. Mas antes, quando a gente lê as biografias dos grandes jogadores de poker, a gente lê, por exemplo, o Doyle Bronson, que se juntou, salvo engano, com o David Sklansky para fundar uma empresa que supostamente ia resgatar o Titanic. E esses caras foram criando empresa, criando trabalho, criando mão de obra e tal, e dando com os burros na água, um atrás do outro, toda vez que tentaram fazer negócios fora do poker. Aparentemente, a turma do poker não tem grandes históricos com negócios, não. E eu tenho uma história dessas aqui, também no áudio do Falzica, que Cara, foi contada por outras pessoas. Vamos ouvir a história dele, que depois eu te rolo a bola. E aí tem um fato engraçado, assim, que eu lembro que ele tinha acabado de trancar a faculdade para dedicar 100% ao poker, né? A gente ficou muito feliz, sabia que era uma decisão a mais correta possível, né? Por conta do talento dele. E aí, pô, passou um tempinho assim, ele vai lá e me abre uma loja, tipo, ele tenta empreender assim, abrindo um negócio próprio na cidade dele, que aí ia dividir de novo totalmente a atenção dele, né? A gente brincava, porra, Breninho, você largou a faculdade pra focar e agora você vai abrir uma hamburgueria. Aí depois eu acho que ele abriu até, eu não lembro se foi uma hamburgueria, mas aí eu sei que ele abriu um negócio de venda de periféricos também. E aí faliu os dois, assim, né? Porque era claro, ele era muito bom no poker, e, tipo, ele era muito dedicado também. Então não tinha como a energia dele tá fazendo bem as duas coisas, né? E acho que nada que ele fosse fazer. Óbvio que ele é um cara muito inteligente, poderia dar certo, mas, porra, esse fato é engraçado, assim, que, tipo, era pra ele focar 100%, ele teve esse desvio, assim, na carreira dele e acabou falindo as duas coisas. Sem meias palavras, e acabou falindo as duas coisas, foi disse isso ele. mesmo, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi o período mais difícil para mim dentro do poker ali. Foi esse período. Que explicando assim, né? Por que que eu abri esse negócio? Eu abri, na realidade, foi uma loja de eletrônicos. Uhum. Eletrônicos, ele tinha assistência técnica também, celular, informática. Eu abri essa loja por quê? Porque na época da pandemia, os meus pais, eles estavam indo muito mal o negócio dos meus pais. Pré-pandemia ali, 2019, 20, foi a época que eu comecei a acumular muita grana. Como eu tinha um custo de vida muito barato, eu comecei a ganhar bastante dinheiro ali no começo, o meu patrimônio subiu muito rapidamente. Não Uhum. gastava, ganhava, estava ganhando bem e tal, o patrimônio subiu. Então, foi uma época que os meus pais, eles tiveram um problema muito grande no negócio deles. O negócio deles começou a diminuir o faturamento drasticamente, aí entrou a pandemia e aí tudo deu errado. Aí eles começaram a meio que passar dificuldade financeira mesmo. E aí eu me encontrei numa época que eu tinha um patrimônio bom parado, que eu investia lá, botava em ação, fundo. Tava tudo investido bonitinho já, estudava parado, deixava tudo investido bonitinho. Só que meus pais estavam ali sem, como diz, mão de obra livre, meus pais não estavam todos trabalhando, eles estavam trabalhando, mas não estavam conseguindo rentabilizar tanto e tal. Falei assim, pô, e se eu ajudasse eles? Se eu pegasse essa grana, investisse no negócio e deixasse eles mandar a brasa lá e tocar o negócio, tá ligado?
E aí, se eu fizesse isso, será que não seria legal? Porque eu pegaria meu dinheiro e fazia rentabilizar em cima disso, ao mesmo tempo tô ajudando minha família, tá ligado? Sim. Isso Então eu depois de arrumar o encontrei. piso da casa, porque seu irmão contou que uma primeira grana que você É, pega, que vocês moravam numa boa casa, mas que faltava terminar um piso e que é um faltava. negócio do É que. caralho, que você vai lá e resolve uma parada na É, casa, né? Foi isso mesmo. É que a gente tinha mudado para casa sem ela terminar. Então Aham. a casa, tipo assim, tinha. A casa tem 3 banheiros, mas tinha 2 banheiros que não tinham sido feitos, só estavam funcionando. Uhum. Aí o piso era piso grosso, tal. Pintura não tinha, era só o gesso. Então a casa a gente terminou, ela mudou para casa sem terminar, porque não tinha opção, tava com pouca grana, queria sair do aluguel, a casa estava construindo, não dava para terminar, então a gente mudou e aí foi isso. E a gente viveu ali nessa casa durante um ano, assim, tal, um ano e pouco. E aí eu tive essa primeira grana e eu e meu irmão, assim, a gente sempre teve muito essa cabeça, né, de ajudar meus pais também, ajudar. Sim, a gente sempre foi muito unido em relação a isso. E aí eu ajudei lá, a primeira grana que eu ganhei, eu coloquei lá o piso na casa, a gente pintou, terminou um banheiro, por exemplo, sabe? E foi construindo e melhorando, assim, sabe? Aí depois disso, da casa, aí teve essa parada da loja, que meus pais não estavam indo tão bem, não estavam ganhando tanta grana, estavam começando a passar por atividade financeira, e aí eu tive uma visão. Mas era a visão, tipo assim, mano, eu quero ser sócio investidor da parada. Na Uhum. teoria, no mundo das ideias, é perfeito. Sócio investidor, vou colocar a grana, vou ajudar a montar, vou pensar em tudo, blá, 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 entregar o projeto pronto, um projeto de qualidade. Não Mano, bota a montei mão a lá. loja, fiz uma baita reforma, fiz a reforma, loja bonita, loja de primeira linha. Fiz lá, montei o nome, criei o nome, eu fiz o nome, Level Z que chamava, patenteei o nome, pá, o bagulho profissional mesmo, tal. Fui lá em São Paulo, comprei as paradas, fornecedor, só que nessa eu dividi a atenção com o poker, geralmente, realmente, não tinha o que fazer. Mas eu Uhum. sabia que, tipo, beleza, eu vou dividir a atenção um poker com um período, vou deixar a loja redondinha, meus pais vão tocar, e aí eu volto a atenção um pouco e tá tudo bem. Eu Uhum. perdi dele 3 meses, 6 meses e tal. Aí eu fiz isso, beleza. Montei a loja, fiz tudo certinho, fiz lá pesquisa de mercados, caralho, bagulho, o máximo que eu conseguia para fazer o bagulho bem, bem amarrado, assim, sabe? E aí acabou que cometi um erro bobo, que é um erro, o ponto de negócio dessa loja era um ponto comercial que não tinha uma circulação tão grande de cliente. E como o ticket médio da loja ele era pequeno, o ticket médio da loja era 40, R$ 50, ele precisava de um volume grande de venda por dia. Então, para ter um volume grande, precisava de muita gente passando na porta da loja e convertendo essas pessoas em cliente. E o ponto específico do ponto comercial que meus pais tinham, já era deles esse ponto, não tinha uma circulação tão grande. Era perto do ponto comercial, mas não era tão no núcleo. E aí, essa dificuldade acabava convertendo poucos clientes, que acabava tendo poucas vendas. E aí a gente foi, eu postergando, eu segurando as contas lá, tomando ferro na loja 1, 2, 3 meses, 4 meses, até que chegou um ano. Eu comecei a se fuder muito no poker, que começou a me preocupar, eu tentando ajudar minha família na loja, perdendo muito dinheiro, que estava começando a pagar tudo, pagar conta de casa, pagar conta da loja, ferro no poker, minha pior downswing na época, eu perdi lá US$ 80.000, US$ 90.000. Eu falei, mano, peraí, pô, se continuar desse pegado aqui, eu vou quebrar, pô. Eu falei Aham. assim, não, peraí. Aí foi o momento que eu encerro a loja, falo pros meus pais, ó, a gente vai pensar em outra coisa aí pra vocês fazerem. Por enquanto eu seguro a onda aqui nas contas da casa, mas pra mim é melhor encerrar a loja, porque a loja tá dando prejuízo. Não dá nem empatando, tá dando prejuízo. Então eu corto um custo, eu volto a dedicar ao poker, eu volto a ganhar mais dinheiro, porque saio dessa downswing e a gente ajusta a casa de novo. Então esse foi o ano mais difícil da minha carreira, né? Foi o momento que eu tive que fechar a loja, segurar as contas e voltar a dedicar e superar a minha primeira downswing no poker, que até então eu não tinha pego nenhuma variância. É esse momento que eu peguei a variância, porque eu desfoquei. Desfoquei porque eu tive outro foco tão grande quanto o poker. Então, aí eu tenho essa repaginada, esse primeiro momento. E aí, esse momento é um momento muito importante da minha carreira, que é o momento que eu sinto muito vulnerável emocionalmente falando. E é o momento que eu tenho a oportunidade de fazer acompanhamento psicológico. Eu começo a fazer o trabalho com o Cipião, Luiz Cipião, nesse momento. E aí o Cipião, ele me ajuda a organizar tudo isso, a fechar a loja, ajudar meus pais, a voltar a dedicar ao poker, e ele vai me ajudando, cara, a cada tracinho, assim, sabe? E, e aí a gente faz um trabalho de, pô, um ano de recuperação.
Porque eu fiquei nessa down swing por muito tempo. Aí é Uhum. 1 ano trabalhando com esse peão, tentando ajustar cada coisa, e como eu poderia ajudar meus pais, como eu poderia voltar a ganhar no poker, como eu poderia melhorar minha rotina. Eu fico 1 ano ali trabalhando com psicólogo, e ele me ajuda a repaginar tudo ali. Depois de 1 ano, eu eu decido, eu preciso de mais estabilidade, aí eu tenho a oportunidade de virar back do samba. Que os caras falaram, ó, tem essa oportunidade aqui, se você quiser, a gente precisa de um instrutor no samba hope. E aí, pra mim, nesse momento era perfeito, porque eu Uhum. precisava de estabilidade. Eu precisava, tipo assim, um ganha-pão sem precisar dos meus ganhos, porque eu não tava na melhor fase da minha carreira. Aí eu chego, até converso com o Kelvin, tenho uma conversa com o Kelvin, eu falo assim, ô Kelvin, então, o que que você acha? Você acha que eu deveria virar instrutor, sambinha e tal? Ele vira e fala pra mim assim, Breno, eu acho que você não deveria virar instrutor de samba antes de ter esse problema todo. Antes, uma conversa Uhum. bem antes, assim, antes do BO todo acontecer. Ele falava assim, mano, eu acho que você tem que dedicar a sua carreira. Porque se você dedicar a sua carreira, você vai ser muito bom. Cara, Você não ouvir precisa isso de do sambinha. Kelvin é foda, né? Incrível, né? É, Aí ele falou, mano, se dedica a sua carreira, não divide sua atenção. Faz a Uhum. carreira, dedica a carreira que você vai chegar muito longe. Uhum. Ele falou pra mim, eu acho que você não deveria virar instrutor de samba. Só que aí, nesse momento, quando passa todo esse problema, eu falo assim, mano, eu preciso de estabilidade, cara. Com o momento da minha carreira que tudo tá dando errado, tô perdendo dinheiro, prejuízo, meu custo de vida aumentou porque eu precisei ajudar minha família, negócio que foi por água abaixo, perdi lá, sei lá, R$ 200 mil nesse negócio ou mais. Alice assumiu o E ferro e tá de boa? Quer dizer, fecha as portas e encerra essa atividade. assumiu o ferro, assumiu o Aham. ferro. Mas é Assume, porque era um, assume o era um ferro ferro e que corta a tava sangria. jorrando dinheiro. Aham. Aham. Enquanto a sangria, pô, tava perdendo lá, tomando prejuízo mensal regular, 10 mil por mês, despesa, funcionário, tinha 3 funcionários a loja. Três não, Perfeito. quatro, que eram os meus pais, um técnico e um vendedor. Então, tipo Uhum. assim, sangria sinistro. Então, porra, pra mim era espetacular só cortar a sangria naquele momento. E aí eu preciso de estabilidade, eu entro como sócio instrutor de sambinha. Aí é esse momento. Aí, como No sócio segundo instrutor, eu momento, o Kelvin repagino fala, tudo. não, vem. No segundo momento, o Kelvin sente o drama e ele apoia. Viu? Falou, pera aí, que nesse momento. Não, foi uma saída minha, assim. Uhum. Foi mais da minha parte ali. Aí eu tenho a oportunidade, aí eu entro. Aí nesse momento é o momento de repaginar tudo. Aí peguei dinheiro emprestado até com o próprio Kelvin lá para pagar. Não tinha dinheiro, já não tinha liquidez. Aí eu pago o sambinha lá, eu vou pagando o Kelvin parcelado. E aí tem outro momento muito importante da carreira, que é depois de eu entrar como sócio, depois de uns 6 meses assim, eu tenho meu Big Hit. Aí o que acontece? Eu saio do ferro, eu saio do make-up, saio da downswing. Ao mesmo tempo, eu consigo uma gordura que eu consigo quitar o sambinha. Porra, foi. Mano, eu lembro até hoje como é que foi, cara. Que Eu fiz tal até um sabia que stories tá na a época, eu compra do postei, time? quitar a compra do A time. Porque eu compra já da tinha pagado, eu sociedade. tinha pagado durante 6 meses, a Aham. sociedade, Tá. exato. Aí eu já tinha pago uma parte, aí faltava, sei lá, não lembro o valor exato, US$ 30 mil, US$ 40 mil, não lembro o valor exato. Era o valor. Aí eu tenho meu Big Hit, que é US$ 134 mil online, né? Uhum. Uma CR lá. E aí eu saio da downswing, minha downswing nessa época aí deveria estar uns 60K, por aí, 70. Aí eu consigo um profit que eu consigo quitar o sambinha. Então eu pago a vista. Falou assim, ó, Kelvin, saquei aqui, toma aqui, obrigado e tal. Pum, sambinha pago. Aí, cara, eu lembro desse dia, cara, porra, eu me emocionei, assim, sabe? Eu ganhei a parada, que em segundo lugar, na verdade, e ganhei meu Big Hit, eu faço um stories, cara, tipo assim, porra, esse resultado aqui, vocês não sabem o quanto foi bom pra mim nesse momento, que foi, tipo assim, 1 ano, 2 anos, se fudendo pra caralho, fazendo trabalho psicológico, tentando se reerguer, e começando a dar aula e minha vida de cabeça pra baixo, e aí eu tenho o Big Hit, eu quito tudo, cara. Sai da downswing, paga a parada. Falei assim, mano, eu em lágrimas, assim, velho. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Tipo assim, só obrigado. Teve Obrigado por tirar esse questionamento? peso das costas. Você se Pode questionou? falar. Se essa porra vai dar certo? Será que isso vai dar certo? Caralho! Eu achava que eu era só um runador, pô. Nesse momento aí, tipo, no meio da downswing, tudo dando errado, eu falei assim, mano, esse pau eu só dei sorte. Só cheguei onde é que eu tô aqui porque eu dei sorte pra caralho. E no começo lá é isso. Não sei jogar essa parada. O momento da downswing, porque é muito foda, porque eu era muito novo de carreira, não Uhum. tinha a costa quente aqui pra aguentar a porrada e ficar tranquilo.
Não tinha, tá ligado? Então era 2 anos, 3 anos de carreira, já tinha acontecido essa parada toda, já tinha saído do ápice da carreira, gênio, bababá, babá, inteligente pra caralho, fazer tudo acontecer, pra, tipo assim, do nada dar um swing, perdendo dinheiro pra caralho, podendo risco de quebrar, tipo assim, sair muito dos extremos, sabe? E aí isso abalou muito a cabeça, era muito novo, tudo isso eu tinha 20 anos, vinte e Uhum. um anos. Sim. Imagina a minha cabeça como é que tava. A cabeça tava milhão ali, preocupado com meus pais, preocupado com minha família, preocupado em ganhar dinheiro, preocupado em tudo, preocupações infinitas. Por isso que eu falo, tipo assim, eu trabalho como psicólogo nesse momento, cara, de verdade. Eu não sei aonde estaria se eu não tivesse feito trabalho com psicólogo nesse momento. Aham. Porque eu precisava de alguém para me trazer sobriedade emocional ali, sabe? Não conseguir pensar nas coisas e refletir e conseguir tomar boas decisões nesse momento, sabe? E como chegar no Então, Cipião? Porque o Cipião não é um cara fácil de se contratar, não é um cara barato de se contratar. Passou aqui, teve não. múltiplas passagens pelo PokerCast. Quer dizer, por que que o Drummond, que está relativamente em começo de carreira, vai parar no Cipião? Tem uma mão do samba que vira e fala o seguinte: essa é a nossa pepita aqui, a gente quer que você cuide dele? Teve. Teve. Teve a mão do samba que ele tinha feito, coincidentemente, na época que eu tava me fudendo pra caralho, ele fez uma parceria com o samba. Ele Uhum. tinha alguns players do samba que ele monitorava. E aí, nesse momento é que eu peço, eu chego no meu chat e falo, cara, eu preciso de uma ajuda com psicólogo e tal, eu sei que esse peão trabalha com vocês. É, tem como eu trabalhar com ele? Eu preciso, eu só preciso da ajuda. Eu peço essa ajuda pro meu chat, que é o chat com os backers, e os backers falam, não, beleza, vamos conversar aqui, é tanto, a gente coloca dentro do deal, tá tudo bem, e é isso, mete o bronca aí com ele. E aí tem esse respaldo aí com o psicólogo por causa do samba, nesse momento. Que sensacional. Eu toco menos áudios de uma mesma pessoa. Eu vou tocar ali um ou outro áudio, mas eu acabo contando a história. Mas o Fauzic é tão bom de fala, cara. Ele coloca as Fazer coisas que é foda. tão bem, velho, que não dá para não ouvirmos esse áudio aqui a respeito do seu estilo de jogo. Legal que talvez seja interessante de falar com ele é que ele sempre teve um estilo de jogo muito despojado, assim. O Breno ele nunca teve vergonha de errar, assim. Teve até uma época que ele era meio que foda-se, tá ligado? E parecia que era algo que precisava ser lapidado mesmo, assim. Tipo, apesar dele ser muito bom, ele começou a jogar caro muito rápido, né? E aí, quando você começa a jogar caro muito rápido, os caras começam a bater muito nas suas fraquezas, né? Tipo, começam a identificar suas fraquezas. É diferente, por exemplo, quando ele jogava lá VG baixo no sambinha, onde ele era super destaque, ele podia fazer o que ele quisesse e ele podia, enfim, jogar livre, leve e solto, que ele era muito melhor que todo mundo. E ele teve um período que ele sofreu bastante, assim, no samba, já no samba principal mesmo, já nos maiores grupos. E como ele era muito relax, assim, chegava a ser engraçado, porque ele sempre mandava material e caía muito a mão dele. E, cara, a gente falava, mano, quando o Breninho lapidar essa ousadia dele, ninguém segura. E aí demorou até pra ele dar uma lapidada, pra ele se encontrar no eixo de novo, porque ele teve esse período de tipo super fenômeno, fenômeno. Aí chegou um momento que ele começou a apanhar, e todo mundo já entendia muito bem como ele jogava, se adaptava muito fácil a ele, porque ele em grandes extremos ali. E aí ele lapidou, cara. Ele lapidou nos últimos 1 ano, 2 anos aí, e com certeza ele vai ser um dos maiores fenômenos do poker nacional. Mas seria interessante entender para ele, assim, como que foi essa transição de, tipo, um cara super fenômeno, que, tipo, tinha muita facilidade com tudo, para um cara que sofreu um pouquinho depois disso e agora tá voltando provavelmente muito mais maduro, muito mais estudado. E como que foi essa transição aí numa fase que talvez para ele não tenha sido tão boa? Tá feita a pergunta, nada acrescentado da minha parte. Sei. Eu acho que foi isso. Acho que foi o off-poker, na real. Acho que não foi dentro do poker. Se eu tivesse dedicado exclusivo, talvez eu não tivesse sofrido tanto. Mas é porque o problema é que foi a união de eu ter subido os stakes, tá jogando muito caro, e eu comecei a ter muitos problemas pessoais mesmo. Foi toda essa parte off-poker, investimento, família, cabeça. Então, provavelmente a minha performance ela caiu muito. Talvez eu nem estava tão preparado tecnicamente falando, e aí a performance caiu.
Então, as swings, eu me fudi muito por causa disso, do off-poker principalmente. Eu acho que eu fui retomar isso mesmo, tipo, de voltar a evoluir, de voltar a dedicar 100%, entregar meu máximo, isso depois de 1 ano e meio como backer já, isso é 2022 já. A gente passa aí 2, 3 anos andando de lado, sabe? Ganhando pouco, swingando bastante, duas downswing em seguida. Minha primeira downswing de 80, 90k, depois eu tenho uma outra downswing de 90k em sequência. Eu saio e já volto, tá ligado? Então, acho que esse off-poker ele influenciou muito, sabe? E aí, depois que eu resolvi tudo off-poker, que eu voltei a dedicar, aí que eu voltei aos trilhos ali, sabe? Então, é foda porque não tem como imaginar muito isso sem saber exatamente da história, tudo que tá acontecendo. Eu falo até hoje, né, que muito da variância da carreira do player, muitas pessoas não colocam na conta, mas tá o off-poker, sabe? Às vezes você vê o gráfico do cara, o cara lá ganha, 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 passou por uma swing sinistra, depois voltou a ganhar. E fala assim, será que essa swing sinistra foi só uma swing mesmo de jogo? Ou foi uma swing, cara, do problema? Às vezes o cara separou, teve um problema, perdeu um filho, perdeu não sei o quê. Cara, tem tanto problema que pode passar na vida da pessoa que ela não tem cabeça para jogar, e só que ela tem responsabilidade financeira, responsabilidade de trabalho, que ela continua jogando. Ela não tá preparada, ela não tá bem emocionalmente, só que ela tem dever de jogar, que ela precisa jogar. Então, essas swings muitas vezes tá ligada a isso. Principalmente a jogadores muito lucrativos, sabe? Então, o off-poker, ele pesa bastante. Que se diga, tem um momento relativamente recente no seu Instagram, que um hit de 137k, o Scoop 121 High, um torneio de $1.000. E no seu texto você conta que os grinds estavam sangrentos, que você tinha parado de olhar gráfico, que 3 semanas perdendo praticamente tudo. E isso já é depois de ter largado o samba, correto? Já é largado. Já tinha largado. Pois, Larguei em março desse ano, 3 meses depois desse pois, post. quer dizer, o momento, nós vamos falar a respeito desse post, vamos falar disso, mas chegou um momento que você toma uma decisão que é uma decisão, eu imagino que evidentemente já devia estar a vida ajustada, você deve ter criado um, um backup de dinheiro para ir para uma carreira solo, e você falou, eu já tinha tomado a decisão de sair do samba um ano antes. E o Samba não Sim. me parece ser o time que trabalha um jogador e que, assim, a sensação que eu tenho é, se o jogador, se um cara com as suas características, se quiser fazer carreira lá e ficar lá o resto da vida, você vai ser muito bem-vindo e eles vão viabilizar para essa carreira. Né? O que que faz Sim. o Breno, de repente, começar a pensar o seguinte, cara, e se eu saísse do samba? Lá fora pode ser melhor do que aqui dentro. Sim. O principal ponto para eu querer sair do samba inicialmente foi o ponto que algum momento eu estava sentindo muito muito estagnado na carreira ali, de certa forma, tá? Tava jogando o mesmo ABI por muito tempo, não estava conseguindo evoluir muito tecnicamente, eu estava meio que estagnado, mas não era nem pelo samba, assim, eu acho que é pela estrutura que eu tava. Como eu era backer também, eu tinha que ter minha carga horária lá semanal, tinha que dar aula, coach, mentoria, 1x1, eu tinha uma carga horária bem puxada, assim, como backer. E aí eu deixei muito da minha carreira poker player, Breno, de lado. Quando você vira backer, você deixa um pouco da sua carreira de lado. E eu tava enxergando muito isso. Eu falava assim, cara, e se eu dedicar a minha carreira? Até que ponto eu posso chegar? Porque eu sempre tive vontade de me desafiar nos limites mais altos. Eu sempre tive vontade de bater os limites, não por ego, tá? É por desafio. Eu sempre quis bater lá porque é a competitividade. É tipo assim, cara, eu quero fazer mais que todo mundo, eu quero ser, tá ligado? Eu quero Mais ser, que a ser grana. diferente da parada, mais que a grana, muito mais que a grana. No momento eu já queria chegar no topo do poker pelo desafio, que eu sabia que era muito difícil. Eu sabia Uhum. que muita gente queria lá. Então, essa sensação de desafio sempre me brilhou muito os olhos, né? Não é só estabilidade, não quero só ganhar X valor todos os meses sem variância, não. Eu quero bater os limites mais difíceis porque eu quero entender o jogo no mais profundo conhecimento possível, sabe? Então, eu ficava muito nessa brisa, tipo assim, será que até onde eu consigo chegar, sabe? Porque eu sempre confiei muito no meu potencial, na minha disciplina, no meu trabalho. Só que eu tava meio que, como diz, com as mãos amarradas.
porque eu não tinha tempo para fazer isso, sabe? Porque eu tinha que dividir a atenção de novo como back instrutor, e aí eu tava, de certa forma, não tava feliz com a situação que eu tava. Tipo, eu tinha juntado uma grana já, tinha um patrimônio legal, tava com uma receita boa por mês, o Sambinha dá um dinheiro bom, cobre os custos ali bem, tava ganhando, voltei a ganhar, tive 2023 o melhor ano da minha carreira até então, ganhei online, eu ganhei lives lá, BSOP, LAPT, tive vários bons resultados. E eu tava num momento que, tipo, tá, eu tava estável financeiramente, e agora? Qual que é o desafio? Desafio, então, bora de novo, bora voltar pro que eu queria antes, bora chegar no topo de novo. E aí eu tava nessa brisa, e aí eu decidi sair do samba. Eu falei, cara, eu não quero mais ser instrutor de sambinha. Eu não tive a oportunidade na época de virar sócio do samba principal. Isso aí é até algo que eu me questiono até hoje. E se eu tivesse tido essa oportunidade, será que eu pensaria duas vezes pra sair? Porque é foda, velho. Virar sócio dos caras também é uma baita oportunidade, tanto de negócio, como você pode jogar por conta e tal. Tem várias paradas que você consegue destrinchar ali dentro. E você ter acesso àquela comunidade samba, que eu adoro a família samba, eu sou apaixonado. Vários dos meus amigos pessoais hoje são samba team. Uma Então, se eu fonte de tivesse tido essa conhecimento oportunidade, violenta? claro, claro. Admiro muito, muito, Aham. muito aquela galera. Então, eu não tive essa oportunidade. Os caras falaram: Ó, você vai virar backer aqui? Você quer virar? Não tive essa oportunidade. E aí eu acabei de tomar a Você pediu decisão. essa Aí eu falei que tinha oportunidade ou você acabado. nem pediu? Não pedi, não pedi, não Uhum. pedi. Aí, porque tinha acabado de subir só, o Falzinha tinha acabado de subir, eu já tava na cabeça de sair. Aí eu não tive essa oportunidade, disse, não, beleza, então eu vou sair. Aí eu falei com todo mundo, avisei com antecedência, 2, 3 meses de antecedência. Ele falou, ó, tal dia eu vou vender minha parte, tal dia eu vou sair do time, vamos nos programar aí para substituir. Fiz tudo assim, como da forma mais correta que eu pude. A gente viu, discutiu quem poderia ser o sócio que ia substituir, negociamos com calma, fizemos a transição, aula em conjunto e tal, fizemos a parada mais saudável possível, tanto para os jogadores, quanto para o Sambinha, quanto para o samba principal, para mim sair com as portas abertas. Eu sempre tive essa ética de trabalho, sabe? E aí, e aí foi isso que aconteceu, cara. Eu fiz tudo certinho, saí, todo mundo. A gente se despediu de forma extremamente amigável. Eles falaram que tem a porta aberta quando eu quiser voltar pro samba, eu posso voltar. E eu admiro muito eles, mantenho a amizade, e é isso. Eu saí muito feliz do time. Falei, ó, agora eu vou me expor, galera. Vou tentar ver o que eu consigo fazer aqui. E é aí que tem a outra virada de chave da carreira, que é o momento que eu falo, agora eu não tenho estabilidade nenhuma, sabe? Não tenho saláriozinho mensal, não tenho estabilidade, não, irmão. Agora é trabalhar. E aí foi o momento que eu também mudo. Eu saio de Minas e venho para Floripa. E aí Uhum. meu custo de vida triplica, né? Vem morar aqui com os Imagino. meninos e tal. Meu custo de vida triplica. Isso um pouco depois que eu mudei já. Aí, um ano depois que eu mudei já, meu custo de vida triplica. Eu preciso de muito mais dinheiro para sobreviver, digamos assim. Eu não tenho um bom ano em 2024. Aham. Meu ano online não é bom. Eu fico um pouco perto de empatado online, só que eu tenho resultado live lá. Faço mesa final do Millions lá, 25K. Aí eu termino o ano uns 80K up. Não tenho um ano espetacular, só que eu viro o ano, eu quero muito dedicar e eu falo assim: não, beleza, eu tô com patrimônio saudável, meu custo de vida é caro, vou abrir mão da minha receita mensal, mas eu vou fazer acontecer. Tô confiante, eu vou estudar pra caralho, eu vou fazer acontecer. E aí eu saio do samba e, cara, eu tive uma rotina de estudo que animal, assim. Todo mundo que lida comigo no dia a dia, os meninos que moram comigo, a galera que estuda comigo, é, a maioria sentiu isso. Falou, cara, tanto que você tá estudando aí, velho, tipo assim, tem certeza que é 0,001% do fio que você tá fazendo. Uhum. Tanto que você tá rodando mão, que você tá tirando dúvida, que você tá puxando todo mundo pra cima. É, eu enxergo que isso foi diferencial. E aí eu tava muito confiante. E aí entra o momento do post que eu falo, pô, eu tava sangrando. Mas eu tava sangrando despreocupado, porque eu tava estudando tanto, eu tava tão convicto das coisas que eu tava fazendo, que eu sabia que aquilo era pura variância do jogo. Aquilo lá ia virar em algum momento. Não tinha como. E aí eu vou pro Scoop, e aí, meto bala mesmo, chego no final do scoop, tem esse resultado grande, e aí começa a minha upswing. Maravilhoso, que homem fantástico. A frase que você usa é: foram semanas bem difíceis. Parecia que quanto mais eu estudava e rodava a mão, menos as coisas aconteciam. A gente vai voltar nesse ponto, mas eu tenho uma pergunta importante. Você falou a respeito de comprar o Sambinha. Quer dizer, eu ainda devia ali, sei lá, 30, 50 mil dólares para pagar.
e eu fiz questão de sair deixando as portas todas abertas. Do mesmo jeito que você compra uma porção do sambinha, na hora que você vai sair, você vende? Você acha alguém para vender Vende. essa porção? Você vende. Você vende. Você vende. Que É legal. um patrimônio ali. Você paga e você vende. Às vezes, se o Samir começa a ganhar mais, aí você vende por um valor maior. Então, inclusive, a empresa ela valoriza de acordo com o lucro do Samir. E aí foi o que aconteceu. Eu paguei um valor na entrada e o Samir ganhou mais, evoluiu ali como time. E aí, quando eu vendi por um valor maior do que eu paguei. Que legal, que bacana. Marcelo Lanza, primeira parte encerrada de Breno Drummond. Cara, que história legal, que craque, que homem na segunda parte. Claro, ele fala do heads up com Kerry Katz, fala a respeito daquela polêmica mudança de dia do dia 2 da WSOP dele, fala muito da Poker House, enfim, uma entrevista daquelas espetaculares. Obrigado, Breno. Semana que vem tem mais e vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos a Go Staking, a primeira plataforma de staking de poker do Brasil, onde você anuncia a sua ação, compra a ação de outros jogadores. Você tem, claro, a segurança máxima, embaixadores Rodrigo Garrido e Carol Dupré, unindo poker e investimento. O Go Staking é a plataforma para isso. Vamos que vamos, vamos de Go Staking. Conheça lá, logo logo vai chegar Campeonato Mineiro. Eu vou botar cota lá à venda de novo, hein? Então, esteja avisado, Marcelo Lanza, o senhor vai forrar de novo comigo. Ou não. One, two times. Eu ia falar one time, mas eu não posso porque eu forrei da outra vez. Então é two times. Maravilhoso, maravilhoso, Lanzinha. Lanza, de redes sociais, cara, eu vou apontar o nosso grupão. Porque esses dias alguém passou por Floripa. E eu anoto as agendas, a minha agenda, eu anoto assim... Marcelo Lanza, Belo Horizonte, Gabriela Belisário, Sorocaba, Eduardo Sá, Rio de Janeiro, Dodozeira, Sorocaba. Então, os nomes e as cidades, elas ficam anotadas exatamente para isso lá. Então, alguém virou e falou, turma, tô aqui em Floripa, preciso jogar pôquer e não sei onde jogar. Eu dei um @ Floripa, eu fui marcando a galera toda, de repente, tudo que estava acontecendo de pôquer em Florianópolis estava na mão do nosso espectador. Isso é especial demais, né, Lanzinha? Isso é demais. Isso é demais mesmo. E é um jeitinho interessante, hein, do senhor localizar todo mundo para esse Brasilzão afora, colocando na frente. Eu coloco normalmente o que a pessoa faz. Você coloca a cidade. Sim, é porque aquele telefone é pro telefone do PokerCast, né, Lanzinha? Então ele é para os ouvintes mesmo, e é o meu aparelho. Eu tenho 2 aparelhos de telefone, lá estão os grupos, mas é um telefone que fundamentalmente é do PokerCast, então a agenda tá toda organizadinha. Foi muito legal, obrigado a todo mundo que colaborou, e que alegria fazer parte daquele grupo, daqueles quizzes maravilhosos. E vamos para ela, Marcelo Lanza. Nossa Senhora. Então vamos para a finalização. Exatamente, pokercastplus.com.br. Estamos no YouTube PokerCast Plus. É super importante que você assine o nosso canal, conheça a nossa coluna. A coluna está não só no YouTube, como também está nas plataformas todas de podcast, Marcelo Lanza Maia. E vamos embora de dica cultural. Dica cultural. Tô com problema na dica cultural, porque eu comecei a ver a série semana passada e não acabei de ver ainda. Maravilhoso. Então, posso dar dicas culturais, Lanzinha? Você sabe Pode. que eu ando me aventurando nas artes culinárias, né, Lanza? Desde a pandemia. Isso é importante. Isso faz, além de tudo, na minha humilde opinião, faz uma bela de uma terapia. E é para mim também uma bela terapia. E eu não sou nenhum Marcelo Lanza nas artes culinárias, não, sabe? Mas eu me viro, Ah, eu me viro. E eu tô com uma hóspede aqui na minha casa há uma semana. E curiosamente eu cozinhei milho verde, cara. Na hora que eu botei o sal na água, ele tinha dado uma espumada. E ontem ela resolveu fazer um arroz aqui e me perguntou: Gui, isso é sal? Eu falei: é. Ela foi, fez o arroz e tal, não sei o que. Na hora que a gente terminou o jantar, ela virou e falou: Gui, você tem certeza que aquilo que tá ali, que você falou que é sal, que não é bicarbonato de sódio? não é possível. E eu lembrei que eu comprei um saco de bicarbonato de sódio para pôr uma panela, para resolver uma panela que eu queimei, e que o saco é igualzinho de sal. E tem uma semana que eu tô comendo com bicarbonato de sódio, Mas como que Marcelo você não Lanza. sentiu a diferença, senhor?
Porque eu sou um boca de bode do caramba, né, velho? Definitivamente. Isso era um pouco de bode. Você tá falando de bicarbonato de sódio? Olha pra você ver. Essa semana eu vi um vídeo e um cara fala que, se eu não me engano, é na China ou no Japão. Vou errar um dos dois países. Os caras pegam um pouquinho de bicarbonato de sódio, colocam numa água, num copinho de água, e pegam, por exemplo, uma porção de colchão duro, jogam nele, jogam um pouquinho de shoyu e deixa aquilo ali uns 10 minutinhos. Depois que ele frita, ele fala que a carne fica macia igual filé. É Então você mesmo? pensa o que é que o bicarbonato... Exatamente. Já que você está comendo bicarbonato de sódio com essa frequência toda, faz o teste. Porque eu ia fazer o teste, eu falei, cara, eu vou ficar comendo bicarbonato de sódio aleatório, assim, não tem problema, não faz mal e tal. Falei, não vou fazer o teste, não. Mas já que você já está consumindo com essa frequência, eu acho que seria uma boa. Marcelo Lanza, deixa eu te falar. Eu só aprovo o seguinte, não faz mal, tô cheio de saúde. Olha que rostinho rosado que tá aqui. Então pode testar seu bicarbonato de sódio. No final Eu, da, pô, pode falar, pode falar. No final das contas, tudo tem sódio. Um é cloreto de sódio, o outro é bicarbonato. Quer dizer, você tirou um cloro e botou 2 carbonos, se eu tô lembrando bem da prova de química lá do, Já tem uns aninhos, né? né? Então já tá mais ou menos no mesmo rumo. Lanzinha, deixa eu te falar, no final das contas funcionou. E para não falar que não veio dica cultural de fato nenhuma, porque cozinhar com bicarbonato não é dica, eu assisti um filme, cara. Você já assistiu aquele documentário do National Geographic, que são os mergulhadores que vão buscar uns meninos que ficam presos numa caverna cheia de água? Não, eu tenho aflição dessa turma que fica presa Em nesse tipo de caverna. situação. Tá. É. Então talvez você vá ter. Eu não consigo entender como é que eles vão entrar nela. Sabe? Pra que você vai entrar nela? É, Sua sim. vida tá boa, irmão. Pois é. É que choveu, cara. Eles entraram e choveu. E choveu tipo Forrest Gump lá na Malásia ou na Indonésia. Enfim, e eles ficaram presos e os mergulhadores fizeram uma mega operação. Esse filme é muito legal. Eu já dei como dica aqui. E o filme que eu assisti essa semana no Netflix é muito parecido. Chama Los Niños Perdidos, As Crianças Perdidas. E é um avião que cai na selva na Colômbia e 4 crianças sobrevivem a esse acidente. Só 4 crianças sobrevivem a esse acidente. E é a história da operação que o governo da Colômbia, junto com algumas ajudas que eu não quero contar, apesar de ser documentário, né, para não dar spoiler, e, e a operação de resgate ou de tentativa de resgate dessas 4 crianças. O filme é muito bacana, é muito bem feito, é muito impressionante enfim, cara, foi muito interessante. Eu fiquei pregado na cadeira ali, apavorado ali, né, na expectativa. E, enfim, cara, um filme bem legal, fica a recomendação. Boa. Só porque já que eu nunca dou dica de livro, né? Porque eu não tenho lido muito, mas você falou de culinária, eu lembrei que eu comprei um livro de culinária recentemente. Eu vou dar ele como dica. O livro de culinária da Rita Lobo, o último livro dela, a Rita Lobo, ela tem um programa de culinária no GNT. Uhum. E eu não gostava muito do programa dela, sabe? Ela dava, não sei, eu tinha algo no programa que eu não gostava, só que de repente virou um programaço. E ela tem feito uma coisa que poucas pessoas que fazem programa de culinária se atrevem a fazer, que é dar dica para iniciante. Que legal. Normalmente as pessoas querem fazer coisas super elaboradas, tal. E eu adoro, porque eu gosto muito de cozinhar, eu tenho uma certa destreza no trato ali, mas muitas pessoas que estão começando ou que não tem tanto, o cara olha aquela receita e fala: esquece, irmão, eu não vou fazer assim, não vou nem tentar fazer isso. E ela tem, tipo, pega umas coisas, por exemplo, um programa dela foi sobre ovo. Ovo. E aí ela vai te explicar 30 formas diferentes de você trabalhar com ovo, que vai desde o omelete ao ovo mole, ovo duro, ao salada com ovo, não sei o quê, e ela vai desmistificando algumas coisas que as pessoas erram. E aí no outro dia ela pegou, sei lá, chuchu. Vamos trabalhar o chuchu hoje. Pô, dá para fazer chuchu assim, 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 assim. E ela dá 10 formas de fazer chuchu. Eu achei muito legal a iniciativa e a história do programa. E o livro dela é muito grosso, com muita receita básica e algumas receitas avançadas. Vale super a pena o livro dela. Então, fotos bonitas dos pratos, bem explicadinho. Gostei bastante. Que legal. Lanzinha, uma coisa que eu vinha esquecendo, mas que não é justo que eu esqueça, é que eu tô contando pro ouvinte do PokerCast, tô contando para você que eu cozinhei com
bicarbonato de sódio, mas eu mandei um áudio pro nosso chefe estrela guia Michelin, entrevistado do PokerCast, Alberto Landgraf. E contei isso para ele. Sabe qual que foi a resposta dele? Calil, você cozinhando é jogador de hold'em tentando jogar o Omar. Eu falei, obrigado. A definição está perfeita. Loucura, velho. Você não. Não, segue. É isso aí. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e também os nossos Twitters. Siga, claro, lá no Instagram o PokerCast Plus. O programa é trazido a você pela H2Bet, pela SX Poker, pela Pay for Fun e pela Go Staking. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas. E a edição é do fantástico Matheus Crodo, que dessa vez teve trabalho, hein? Opa! Sexta-feira, né? Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.